Missão, uma palavra que define uma infinidade de ações. Missionários são aqueles que vão além, mas também aqueles que voltam. Missão não é unidirecional, mas pode também ter um retorno às suas raízes para contribuir com as lições que a vida ensinou quando um dia se foi para mais longe. E é assim, ensinando, que se aprende. E dentre os maiores aprendizados está o de enxergar com humildade que a beleza da vida está em coisas verdadeiramente simples. Rolante, zona rural das Serras Gaúchas, no sul do Brasil. É direto da pequena vila de Fazenda Passos que começamos a contar a nossa história de hoje. Um lugar de clima frio, mas de um povo que preserva o coração aquecido com uma missão. Meu tio-avô foi um dos fundadores da igreja e da escola. E quando eles começaram a igreja, em 1904, chegaram à conclusão: precisamos ter uma escola para nossos filhos. E o pastor Ernesto Schwantz era o pastor aqui da igreja quando eles colocaram ele na função. Por favor, venha para nos ajudar. E ele começou uma escola, naquele tempo a escola paroquial, na casa do, podemos dizer, o fundador da igreja e da escola, Rodrigo Amador dos Reis. E ele começou, mas ele como pastor não teria condição de continuar sendo professor. Ele foi o primeiro professor, mas ele conseguiu, o professor Manuel Kimpel, que veio ser um dos primeiros professores da escola. E ficou até 1913. Em 1913, o professor Roberto Mendes de Oliveira, que era descendente também de pioneiros da igreja nesse local, ele foi convidado a ser o professor da escola. E ele veio, e ele era um homem que tinha muito conhecimento, e ele resolveu registrar a escola. Então, em 1913, ela teve o registro perante a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. E foi a terceira escola particular a ser registrada no estado do Rio Grande do Sul. Havia uma necessidade de os filhos estudarem, e por isso houve aquele desejo de que a escola não ficasse só com isso para ela, mas que eles aprendessem aqui pensando em ensinar outros. Foi por isso que José Amador dos Reis saiu daqui para ser depois um comportor e mais tarde estudar teologia em São Paulo e tornar-se o primeiro pastor adventista ordenado do Brasil. Seus sobrinhos também tiveram esse desejo e aí começou a vir aquele desejo das famílias colocarem filhos na escola pensando em serem obreiros. No ano de 1969, eu fui chamada pela organização para ser professora dessa escola. Então eu vim da cidade de Itapes, do Rio Grande do Sul, Brasil, para ser uma professora unidocente, ou seja, eu era diretora, professora, zeladora, tesoureira, fazia todo o trabalho que a escola precisava. Naquela época nós tínhamos do 1º ao 5º ano. E quando eu cheguei aqui eu tinha em torno de 32 alunos. Então a gente dividia as turmas em 2 turnos, né? Separava assim, o 1º e o 2º ano pela tarde e pela manhã então nós tínhamos o 3º, 4º e 5º ano. No ano de 1972, uma nova lei de ensino passou a vigorar no Brasil. As categorias de 1º a 5º ano e o conhecido ginásio deixariam de existir.
e passariam a se chamar de ensino fundamental. Uma mudança aparentemente simples, mas que afetava diretamente as pequenas escolas. Então, nós somos desafiados a parar ou crescer. E com isso, então, a gente começou a trabalhar com a junta escolar da escola, que para nós crescer, nós tínhamos que ter uma nova escola, porque dentro de uma única sala de aula era impossível. Então, a gente começou a estudar e eles achavam difícil, porque a igreja tinha dificuldade, como construir uma nova escola. Naquela época, estava de férias aqui o pastor Ivo Souza, porque ele era ex-aluno daqui também, né? E estava visitando seus familiares. Ele era líder da Igreja Adventista no estado do Rio de Janeiro. E então ele aconselhou o seu pai, que era presidente da junta escolar, que deveríamos, na realidade, construir uma escola nova. E aí ele viajou, indo embora das suas férias com todos os seus familiares. E houve um acidente. E nesse acidente morreu toda a família. Depois daquela terrível tragédia, em fevereiro de 1973, o pastor Ivo Souza e a sua família foram trazidos de volta até a Fazenda Passos e enterrados nesse cemitério. Um momento de muita dor, mas foi justamente em meio a tamanha tristeza que nasceu uma nova esperança. É que aquela aspiração do pastor Ivo Souza em construir uma escola missionária ainda maior neste lugar não havia morrido. Como ele tinha um seguro de vida, o pai dele recebeu uma parte, os familiares da esposa dele outra parte. E essa parte do seguro de vida, o pai colocou todo para ser construída essa escola. O ano de 1972, a escola começou a ser construída e no ano de 1973 já começávamos nós com a nova lei de ensino, tendo aqui a quinta e a sexta série. E hoje nós estamos aqui. E, digamos assim, praticamente essa escola, ela tem como início o sacrifício de um pastor. E, porque nós não tínhamos nenhum recurso, né? E esse dinheiro foi usado para começar esta escola aqui, onde hoje nós temos até a 8ª série. Aos domingos, o pessoal da igreja vinha ajudar como voluntário. E aí cada um também dava uma oferta. E nessa ocasião havia um pai que ele tinha só uma vaquinha de leite. E ele queria ajudar na construção. Ele foi e vendeu a vaquinha de leite dele e deu como donativo para ajudar na construção da escola. E ele tinha um filho que estudava na escola. E também se formou aqui na escola esse menino. Uma instituição que sobreviveu às dificuldades e aos percalços de uma história cheia de conflitos, tendo alicerce em uma filosofia de formar não apenas cidadãos, mas missionários, cada um com sua história, cada um com uma boa lembrança desse lugar. Como nós tínhamos bastante filhos, ele preocupou bastante com a educação, como fazer para essas crianças ir para a escola. Eles foram crescendo e eu fui imaginando como vou fazer para educar essas crianças, porque eu viajo muito e eu não posso ajudar a Esther a levar as crianças para a escola e buscar na escola. E isso me preocupou bastante. E quando chegou na época de pôr as crianças na escola, eu vi que eu tinha que tomar uma posição. E eu tinha um amigo meu, o pastor Zoro, ele foi aos Estados Unidos, e eu pedi para ele trazer um livrinho, chamava-se Country Living, em inglês, ou Vida Campestre, em português, que logo em seguida foi traduzido. E ele trouxe para mim esse livrinho, e eu comecei a ler, mas eu não entendia muito inglês, mas conhecia o alemão, e foi me ajudando, e eu fui traduzindo e entendendo o sentido das palavras do livrinho. Até que ele resolveu, eu vou comprar um sítio para as crianças serem educadas fora, para uma melhor educação. Um dia, conversando com o meu sogro, que tem essa escola aqui em Rolante, e ele era vizinho aqui, se eu não conseguia comprar uma áreazinha de terra aí perto da escola. Ele disse, é muito difícil, mas não é impossível. Um certo dia eu recebi uma cartinha dele, quase um bilhete,
dizendo, olha, a propriedade ao lado aqui, que é da herança dos familiares, está à venda, você não quer comprar? Eu simplesmente escrevi um bilhetinho de volta e dizia assim, fecha o negócio que eu vou aí. E foi assim. E aí nós compramos, ele comprou aqui e nós viemos parar aqui. A minha mãe morava ao lado da casa nossa, na chácara que nós compramos. E aquilo foi muito bom, eu tinha companhia da mãe e do pai. Eles eram tudo pequeno ainda. E ele viajava. O Rona tinha 5 anos quando viemos para cá. O Wagner, 4. E assim, nós ficamos muito felizes aqui. Eu estudei na Escola Adventista de Rolante todo o primeiro grau, como a gente chamava, da primeira série até a 8ª. E as lembranças são muitas de criança, né? Lembrança de subir em árvore, de brincar de jogar bola. Tenho lembrança de atividades que o professor de religião fazia ao ar livre. Me recordo que uma vez a gente saiu para uma caminhada lá na zona rural, no sítio, numa aula de religião e fomos até a gente chama no sul de bergamota, né? A mexerica. E debaixo daquela árvore do sítio de alguém lá, a gente chupou muita bergamota e tivemos umas aulas ali. Isso se repetiu, eu lembro de que em alguns momentos a gente tinha, como eram poucos alunos, juntava 2 turmas em uma. Eu vi o professor se desdobrando com o conteúdo aqui, o conteúdo ali. Eu lembro de uma escola assim muito animada, lembro de professores dedicados, que tinham um espírito, assim, um amor por educação, pela Igreja Adventista, que contagiava a gente. Eu fui muito feliz naquela escola. E eles cuidavam da horta, dos trabalhos ao redor de casa. Meu marido era muito bom, porém muito sério, muito honesto e sempre deu uma educação maravilhosa. Lembro que tinha dificuldade de acordar cedo no inverno do Rio Grande do Sul, de caminhar às vezes com orvalho. O pé ficava gelado nas primeiras horas da manhã. Depois me lembro da formatura também. Comprei a primeira gravata para entrar na formatura. Me lembro que fizemos uma excursão e pela primeira vez eu acho que saí do estado. Na 7ª série, a 7ª e a 8ª série foram juntas para dar grupo e lotar o ônibus. Eu era da 7ª, fui com o pessoal da 8ª, na praia de Itapema, em Santa Catarina, foi ótimo. As lembranças da gente são inspiradoras, né? Assim, essas crianças foram à escola, nessa primeira escolinha pequena ali ao lado aqui. Eles aprenderam o ABC aqui, todos eles, os 6, 5 meninos e uma menina. Para ser bem sincero, a vida da minha família está ligada a esta escola, porque o meu pai, num determinado momento, decidiu criar os filhos no sítio, pelo valor disto, por ter uma educação longe da cidade, os benefícios da natureza e etc. E ele escolheu comprar uma propriedade naquela região por causa da escola. Então, no começo, a escola, eu acho que só tinha séries iniciais, mas eu não estou bem certo, é possível que o meu irmão mais velho foi acompanhando a abertura da 5ª, da 6ª, da 7ª série e assim por diante. Então todos nós passamos por ali. E todos eles depois foram para o IACS no internato, se formaram no IACS e todos em seguida, segundo a sua idade e o seu curso que faziam, eles foram para o IAE. E 4 se formaram no IAE. E 2 depois no UNASP, que havia sido construído em Engenheiro Coelho. E assim, 5 meninos fizeram teologia e a menina fazer educação, né? No início eu trazia parentes, sobrinhos, para morar na minha casa e estudar na escola. E depois a gente tem uma ilha no rio Camaquã, na cidade de Camaquã, que foi criada uma igrejinha lá e nós visitávamos essa ilha. E daí nós começamos a trazer de lá as crianças para estudar aqui. Então, na minha casa paravam as meninas e na casa do seu Elmo parava os meninos. E depois também numa professora, a professora Lúcia, também tinha uma menina de lá que parava na casa dela. E mais tarde a professora Aida também trouxe uma menina lá dessa ilha, a ilha chamada Ilha Santo Antônio, no rio Camaquã, no município de Camaquã. E um pai dessas meninas que estudou, parou na casa do seu Elmo,
hoje, a nossa professora de matemática aqui da escola é filha dele. E veio lá da ilha também para ser professora aqui. Muitos alunos que aqui chegaram, não adventistas, puderam levar essa mensagem à sua família, a seus familiares, assim convertendo eles. Um dos grandes exemplos é o pastor Paulo Cândido dos Reis, a aluna Cássia também. Temos hoje que está conosco a professora Kátia Ramos dos Reis, que é professora da língua portuguesa, como também ministra algumas aulas de religião. No meu primeiro dia de aula, jamais vou esquecer que a primeira aula foi aula de ciências e a professora Ana Cláudia estava revisando os dias da criação. Porém, eu jamais tive a oportunidade anteriormente de conhecer o plano de Deus para o ser humano. E naquele momento eu fiquei um pouco perdida na aula. Mas foi muito interessante que uma colega, Elizabeth, ela chamou e me auxiliou naquela tarefa. Então eu percebo que desde o primeiro momento que eu coloquei o pé aqui na escola, Deus já tinha um plano para a minha vida. Com o passar do tempo, fiz muitas amizades, fui aprendendo do plano de Deus para a vida de cada ser humano. A Escola Adventista da Fazenda Passos foi e é uma bênção na minha vida. Após terminar os meus estudos aqui no 9º ano, eu fui para o IACS, cursei o magistério e ao terminar o magistério já fui convidada para trabalhar aqui na escola. Eu trabalho nesta instituição há 19 anos. Atualmente eu leciono língua portuguesa e ensino religioso. Nas aulas de ensino religioso, eu sempre ensino os valores cristãos. Um projeto bastante significativo é o que nós desenvolvemos com os livros da Casa Publicadora Brasileira. Eu e meu esposo, mensalmente, além de nós separarmos o dízimo, nós separamos um pacto e nós devolvemos um pouco desse dinheiro na igreja e a outra parcela nós separamos e nós compramos livros a fim de distribuí-los, emprestá-los para os alunos. Eles leem esses livros, eles confeccionam um trabalho escrito como também um trabalho artístico. E no final do ano eles apresentam um sarau para os seus amigos, familiares, comunidades, e é um meio que nós temos de levar a mensagem de salvação para as pessoas. São alunos muito carentes, eles não têm a oportunidade de adquirir os paradidáticos, por isso que nós compramos e emprestamos para eles. Sempre teve vamos dizer, essa colaboração da igreja e escola aqui, é muito casada isso. Até hoje, a igreja ainda continua dando doações, vamos dizer, para que a escola possa funcionar. Porque os pais aqui são muito carentes nesse sentido, né? No início, assim, a gente trabalhava com bolsas de estudo, mas depois, com a mudança do governo, essas bolsas de estudo caíram, que eram chamados salários de educação. E com isso a escola quase teve que fechar. E nessa história dos 25 anos que eu trabalhei aqui na escola, ela foi assim suscitada a encerrar as suas atividades, ficando só até a 4ª série, por causa do problema financeiro. Mas sempre a gente conseguia algo para que ela se levantasse e continuasse. Por exemplo, esse seu Balduino, que ajudou a construir a escola, mais tarde ele doou uma porção de terra, que hoje temos essa vila, que vocês podem ver aqui do lado, que foi feito um loteamento, e todo o dinheiro do loteamento que era vendido era para ajudar na manutenção da escola, para pagar os professores. E muitos dos professores, desde aquela época, dão aulas voluntárias. E eu, além de me aposentei em 1994, mas eu continuei trabalhando como voluntária, ajudando na parte de tesouraria da escola. Quando eu me aposentei e parei de trabalhar em contabilidade em Porto Alegre, eu voltei para casa, porque eu moro aqui. E
Aí eu cheguei para o diretor e disse, olha, estou aposentado, gostaria de ser voluntário na escola. Não vim aqui pensar em salário, mas em ser professor de religião. E ele aceitou a proposta e por 4 anos a gente deu aula de 5ª a 8ª série. E queremos dizer que foi um tempo muito gostoso. Essa é uma comunidade que é formada de pequenos agricultores. Só que agora está entrando fábricas aqui também. Agora, como cresceu a comunidade, ela já é quase uma vila, né? A gente já tem aqui mercado, temos até posto de saúde e tem uma pequena fábrica onde agora os pais trabalham, porque o objetivo era trazer pais para morar aqui com o loteamento, né? E pôr seus filhos na escola. E daí agora tem uma fábrica também. Então agora não é só agricultores mais, como era no começo da história da escola, né? Eu mesmo hoje, como aposentado, eu digo assim, sou um pequeno agricultor. Eu planto ao redor da minha casa, crio alguma coisa e as pessoas, a maioria aqui vive disso. E até muitas vezes chama a atenção por que a Fazenda Passos tem uma igreja tão grande, está construindo uma nova igreja. Porque hoje nós temos, devido à escola, nós temos quase 400 membros na igreja. Numa localidade, bem dizer, rural, né? Então ela tem uma importância muito grande para a comunidade, não só para os alunos adventistas, como para os não adventistas. Por exemplo, a quadra de esporte no fim de semana é usado não só para a igreja, como os outros da comunidade usam, né? Vem estar aqui. Então, é uma comunidade aberta ao público, vamos dizer, não só para os adventistas. E isso aí nós sabemos que não vai diminuir. A tendência é crescer, porque nós vemos uma escola, uma igreja que tem muitas crianças. Igreja que tem criança é igreja que não diminui, ela cresce. E podemos dizer assim que o orgulho dessa igreja crescer é ter a escola ao seu lado. Essa escola tem sido um marco e esse início eu sei que foi difícil, mas com muito desejo de avançar, porque essa escola pensa assim, educar para a vida, preparando para a eternidade. Eu vejo assim, com alegria, que isso hoje está acontecendo. Em 2017, completamos 110 anos de existência ininterruptas de trabalho nessa escola. Pela bênção de Deus, trabalhamos até hoje pela fé e o Senhor tem nos abençoado. Essa escola sempre teve um grande senso de missão em restaurar no aluno o caráter de Deus e assim levar a eles mais próximo a um relacionamento com o nosso Papai do Céu. Moro aqui em Rolante, eu estudo na Escola Adventista desde o ano 2007. Eu gosto muito de estudar aqui porque é um local onde a gente pode expor nossas ideias e está todo mundo sempre apoiando. Essa escola está aqui há 110 anos e faz apenas 9 anos que eu estou aqui, mas me sinto muito grata por isso e também faço parte dessa história. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu via, né, as dezenas e dezenas de jovens e pastores líderes da igreja. Eu lembro da família do pastor Ayrton Keller, da família do pastor Wolf, da família Oliveira, Reis, Souza, do pastor Milton, que foi diretor da TV. Eles inspiravam a gente, porque eles escolhiam ser pastor e as famílias celebravam. Quando alguém voltava, a gente fazia evento, festa, para receber o missionário, o que ia para o outro lado do mundo. Alguns foram, né? Como inclusive o meu irmão mais velho, acabou indo para a África, Angola, Ruanda, esses países. E outros foram também, os outros irmãos também foram. Mas isso é resultado dessa inspiração. Nada é mais importante do que servir a Deus. Uma infinidade de missionários que, antes de tudo, foram e são alunos apaixonados. Uma escola que dificilmente um dia será grande. E nem precisa. É que os estudantes da pequena escola da Fazenda Passos aprenderam a crescer por dentro. E daqui, crescem para fora. Alçam voos que o tempo, a história e os corações de quem continua conduzindo essa missão
tenho o privilégio de observar. É um privilégio ser professora aqui da Escola da Fazenda Passos, porque além de eu ensinar os conteúdos acadêmicos, eu tenho o privilégio de ensinar para os alunos as verdades bíblicas. Quando eu vim como professora para cá, os meus alunos chegavam de pé descalços, a cavalo, para assistir aula, empoeirados, porque eles tinham acabado de vir da roça. Eles levantavam cedo, vamos dizer 5 horas da manhã, ainda capinavam na roça e vinham para a escola depois às 7h30 para começar as aulas. E muitas vezes chegavam assim todos empoeirados porque vieram da roça para a escola. Traziam um bocozinho, que eles chamavam naquilo, né, que era botar os livros, né, os caderninhos e vinham. E hoje eles são grandes homens, esses meninos que capinavam na roça e vinham para cá. Então havia muito sacrifício, e o sacrifício tinha um sentido. As pessoas se reuniram, elas se reuniam para viabilizar a escola. Então alguém dava um animal, vendia uma parte da colheita para viabilizar a escola, para que as pessoas pudessem estudar numa escola adventista, sob o espírito de ser um missionário. Naquela escola, ou daquela região, especificamente ali a Fazenda Passos, surgiu o primeiro pastor adventista ordenado, José Amador dos Reis. Esta influência foi muito grande ali. Muitas pessoas tinham como principal objetivo de vida para os filhos que eles servissem à igreja, porque acreditavam na missão da igreja. É uma educação integral. A educação adventista, ela procura fazer o melhor dentro do conhecimento que nós temos a respeito do plano de Deus para a formação da mente, do caráter, da personalidade, do físico das pessoas. E eu acho que esse espírito é o que predominou a escola. Por isso ela era especial. Por isso ela teve um papel fundamental na história da Igreja do Brasil. Pense, uma escola pequena, uma média aí de 100, 80, 120 alunos, ter produzido, quem sabe, mais de 80 pastores, líderes da igreja, de um lugar pequeno, de uma zona rural. Tem algo especial aí. Eu estou sentado nessa cadeira hoje como reitor da maior instituição de ensino da Igreja Adventista na América do Sul, porque eu estudei lá, porque a semente foi plantada em mim. Os horizontes se abriram, eu fui para outras escolas, outras universidades, da igreja, fora da igreja, do Brasil e do mundo, mas eu nasci lá. A semente foi plantada lá. Não só em mim, em dezenas de pessoas. E a pergunta é, para que isso? O propósito é o reino de Deus expandir, as pessoas conhecerem a verdade e encontrar a esperança para a vida delas, que é Jesus, né? Essa é a influência da Escola Adventista de Rolante na minha vida, na minha família e em tantas outras pessoas, né?